Olá, tudo em paz com você? Tudo certinho? Tudo beleza? Muito bem. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Carlos Garcia e estou aqui toda semana, todo sábado nós colocamos um vídeo novo aqui para falarmos de assunto importante sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento, sobre as dificuldades que vivemos. Eu sou terapeuta há quase 40 anos e, portanto, a gente procura contribuir, ajudar aqueles que querem ser ajudados. Este é um passo muito importante, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito, dá um clique aí, se inscreva no nosso canal, aproveite aí para compartilhar também com aquelas pessoas que você acredita que vai necessitar, ou que gosta, ou que está precisando realmente de uma informação importante para ajudar no seu dia a dia, tá bom? Dá aquele joinha também, é muito importante, porque cada vez que você clica aí no joinha, dá naquele like, o YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Isto ajuda o nosso canal e também ajuda a ajudarmos mais pessoas. Combinado? Então hoje nós vamos falar, sabe do que? De um assunto muito importante, que muitas vezes nós não nos damos conta disso. Nós precisamos nos conhecer. Então, o poder do autoconhecimento para a cura emocional. Antes de entrarmos nesse assunto, eu gostaria de chamar você para a nossa live que vai acontecer no dia 14 de junho, às 20 horas. Nós vamos fazer uma live especial, uma live dedicada realmente para você que quer se aprofundar um pouquinho mais, para você que quer se descobrir, para você que quer muitas vezes conhecer e saber as questões da ansiedade, da depressão. Nós vamos abrir espaço para você perguntar, para que você possa participar diretamente, tá? Então anota aí, coloca aí na sua agenda que dia 14 de junho vai ser um sábado às 20 horas. Eu sei que no sábado muitos gostam de passear, mas reserve esse momento para participar de uma live, de um momento muito importante para a sua vida. Tenho certeza que vai ajudar bastante, tá bom? Então, dia 14 de junho, às 20 horas, estaremos juntinhos numa live para bater um papo, para que você possa ficar por dentro de assuntos muito importantes sobre a questão de obsessão, ou sobre o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e tantos outros transtornos que muitas vezes dificulta a nossa vida, tá bom? Então, fica dado o convite. Fica lançado aí esse nosso convite. Eu espero você no dia 14 de junho. Olha, já tem o nosso banner aí, já está programado este nosso vídeo. Então vai lá, clica lá também para você ser lembrado no dia que formos entrar no ar, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o poder do autoconhecimento para a cura emocional, tá bom? Olha só. O autoconhecimento, ele é uma das ferramentas mais poderosas que temos para lidar com as emoções e encontrar o equilíbrio. Quando nos conhecemos melhor, conseguimos identificar o que nos faz bem, o que nos machuca e principalmente o que precisamos mudar. Então, descobrir quem nós verdadeiramente somos, é interessante essa pergunta, porque às vezes a gente fica parado e pensando, mas eu sei quem eu sou, Na realidade, será que é mesmo? Será que sabe mesmo? Será que você se conhece por dentro sobre os seus pensamentos? Sócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo, já dizia, conheça-te a ti mesmo. Ou seja, avaliar os nossos pensamentos, como que é as nossas ações diante de algumas situações que acontecem. Então isso é importante nos conhecermos. Então vamos lá, vamos mais um pouquinho aqui, vamos dar uma avançada e olha só. O que é autoconhecimento? O autoconhecimento é a capacidade de entender nossas emoções, pensamentos,
comportamentos e motivações. É saber o que nos faz feliz. Então, olha que colocação interessante, né? Quando falamos de autoconhecimento. É avaliar o que nos faz feliz, saber exatamente o que nos faz feliz. Porque às vezes nós agimos e reagimos diante de acontecimentos externos e não prestamos atenção no que nós precisamos fazer para nos dar felicidade. Então, também o que nos deixa triste, estarmos conscientes do que certas condições nos dá a tristeza, né? O que realmente aconteceu e que nos levou a ficar triste. O que nos irrita e o que nos acalma. Então, é sabermos exatamente os gatilhos que nos deixa tristes, mas que também nos deixa irritado, mas que também nos acalma. A gente conseguir compreender, e conforme a gente vai compreendendo essas ações, nós vamos tendo mais controle sobre a nossa vida. Então, é reconhecer nossas forças e nossas fraquezas, nossos medos e nossos sonhos. Então, ter esse conhecimento de verdade, é saber as nossas necessidades, as nossas dores, os nossos sofrimentos. Então são descobrimentos que nos ajudam a caminharmos com mais serenidade. Pode parecer simples, é verdade, né? Às vezes alguém pode falar, não, mas isso é simples. Mas, na verdade, muitas vezes passamos a vida sem realmente nos conhecermos. É por isso que muitas vezes nós encontramos, né, passamos aí por ansiedades, depressões e essas síndromes do dia a dia. Hoje nós estamos vivendo uma síndrome muito interessante, né, e muito dolorida até, posso dizer, que é aquela do bebê reborn. Você já deve ter visto aí, né, uma síndrome desesperadora de cuidar de um bebê reborn, como se fosse uma criança de verdade. Isso mostra o quanto que nós não nos conhecemos, o quanto que nós estamos perturbados e o quanto que nós somos influenciados pelas questões externas. Nós não temos o controle da nossa própria vida. Tudo que acontece, nós ficamos impressionados e somos influenciados por aquilo que é colocado externamente. Então, vamos pegar o exemplo aí do bebê reborn aí, né? O que está acontecendo? As pessoas estão ficando totalmente obsediadas por estas questões de cuidar, querendo levar no médico, trocando como sendo, né, trocando fralda, dando de mamar. Isso está gerando uma doença, né? Isso precisa ser cuidado. Isso mostra que as pessoas não se conhecem. Por quê? Porque estão sendo dominadas por uma ação externa que está fazendo com que ela tome atitudes que não condiz com uma realidade. Então, esses são os pontos importantes que eu quero chamar a atenção, né? Por quê? Porque não nos conhecemos. Deixamos nos levar por situações externas. Então, e quando não nos conhecemos, fica muito mais difícil lidar com as emoções e encontrar o equilíbrio. Então, novamente, usando esse exemplo que demos aí, né, do bebê reborn, e muitas pessoas estão perdendo esse controle, não conseguem lidar com as emoções verdadeiras, estão se entregando, né, e entrando mesmo nesse estado obsessivo, cuidando realmente, até mesmo dos animais, né? Estamos muitas vezes ultrapassando os limites do bom senso. Estamos cuidando, por exemplo, dos animais como sendo crianças. Uma vez eu vi um biólogo falar, né, sobre que tratar animais como gente é maus tratos. É muito interessante isso, né? Essa colocação. E é verdade. Por quê? Porque ainda eles estão no processo de evolução deles. Então temos que dar tempo ao tempo. Não podemos entrar nessa crise. Então nós precisamos tomar cuidado e tentar aí nos descobrir, saber quem verdadeiramente somos.
Por que o autoconhecimento é importante? Você sabe por quê? Olha, o autoconhecimento é importante porque ele nos dá o controle sobre nossas vidas. E é o que nós estamos vendo aí diante dos exemplos que eu dei, nós não estamos tendo mais controle das nossas vidas. Estamos sendo levados a fazer coisas que a mídia, né, que as redes sociais como um todo, ou que outras pessoas estão nos oferecendo ou pedindo, né, para que nós façamos. Estamos entrando num clima vibracional de uma obsessão. Então é preciso sim buscar conhecer-nos. É preciso sim tentar entender quem nós somos, quais são os gatilhos que disparam em nós algumas emoções que podem muitas vezes levar-nos a uma situação desagradável. Percebe-se aí, voltando aí na questão do bebê reborn, quantas pessoas estão nessa síndrome desesperadora e quantos, né, terapeutas, psicólogos, médicos, pessoas da área de saúde estão falando, olha, precisa se cuidar, precisa tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos cada vez mais entrando numa crise tão profunda e a nossa sociedade vai ficando cada vez mais perdida. Então, quando sabemos quem somos e o que sentimos, podemos tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos valores e necessidades. Quais são os seus valores? Quais são as suas necessidades? Entendeu? Isso é importante. Entender nossas emoções, quando sabemos o que estamos sentindo e por que estamos sentindo, fica mais fácil lidar com as emoções de forma mais saudável. Então, quando nós nos conhecemos e começamos a sentir certas emoções estranhas, a alerta acende. Por quê? Porque nós percebemos que tem algo diferente acontecendo. Algo esquisito está acontecendo conosco. Por quê? Porque eu me conheço. Quando eu me conheço, qualquer situações estranhas, né, que começa a ter em meu pensamento, em minhas ações, eu já fico esperto. Eu já começo a sair fora daquela onda de vibração que vai muitas vezes me levar a uma situação muito mais desagradável. Identificar padrões negativos. Muitas vezes repetimos comportamentos que nos fazem mal, sem nem perceber. O autoconhecimento nos ajuda a identificar esses padrões e mudá-los. Então, muitas vezes, a gente começa a repetir coisas, né? Por exemplo, nós começamos a gostar de fofocas, né? Começamos a gostar daqueles fuxicos, começam a falar mal das pessoas, a gente já começa a encostar ali para ouvir. Estamos nas redes sociais, começa a aparecer informações ali, falsas, verdadeiras ou falsas, não importa, eu me importo, eu me interesso por aquilo e começo então cada vez mais me aprofundar nesse tipo de situações negativas, que vai muitas vezes me levar cada vez mais no fundo do poço. E cada vez mais eu vou começar a ficar interessado nesses assuntos que não são edificantes, que vai começar a me levar, né, a crises de ansiedade, vamos entrar em depressões. Tudo isso por quê? Porque em algum momento eu deixei entrar na minha mente, por descuido e por não me conhecer direito, entrar informações negativas, padrões negativos que acaba me levando a estados que deixa a gente muito aborrecido, muito triste.
e aí eu tenho que correr atrás de ajuda realmente. Então é importante realmente nós identificarmos esses padrões. Então, melhorar o relacionamento. Quando nos conhecemos melhor, conseguimos nos comunicar de forma mais clara, assertiva, o que melhora nossos relacionamentos. Então, quando nós vamos melhorando, né, o nosso comportamento, vamos saindo fora desses padrões negativos, o nosso relacionamento vai ficando melhor. Por quê? Porque nós vamos atraindo para ao nosso redor pessoas de comportamentos bons também, que têm bons pensamentos, né? Aquelas questões negativas vai ficando de lado. Então a gente precisa nos esforçar para sairmos dessa onda de relacionamentos tóxicos, relacionamentos negativos, pensamentos que não ajudam em nada. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo um mundo que, olha, gente, sinceramente, eu fico aborrecido mesmo de olhar e ver quanto que nós estamos brigando por coisas que não ajudam em nada. Nós estamos vendo, por exemplo, brigas políticas que, gente, não leva a nada. Nós precisamos aprender a nos comportar como pessoas. Precisamos nos descobrir verdadeiramente quem nós somos para que nós possamos contribuir para uma sociedade melhor. Nós estamos brigando com vizinhos, nós estamos brigando com colegas de trabalho, nós não estamos aprendendo a nos portar como ser humano de verdade. Nós não nos conhecemos. Ou estamos cada vez mais mergulhando nessa crise existencial, nessa crise que a humanidade acaba vivendo do poder, do querer mais, estamos esquecendo do ser, né? Daquilo que nós precisamos de verdade ser. Conquistar para nós coisas boas, positivas, que nos engrandece, que nos leva a um patamar, a um degrau acima do que nós estamos. Vamos sair dessa onda, né? Precisamos aumentar a nossa autoestima. Conhecer nossas qualidades e aceitar nossas imperfeições nos ajuda a construir uma autoestima mais sólida. Nós precisamos saber que também temos qualidades, mas tem que ser uma qualidade, não aquela qualidade egoísta, orgulhosa. Precisa ser trabalhar, porque todos nós temos uma qualidade de amor, de paz, de harmonia. É isso que nós precisamos. Esse descobrir, esse autodescobrir precisa ser trabalhado constantemente na nossa vida. Nós, nos nossos atendimentos, né, nas questões terapêuticas, nós percebemos, né, o quanto que as pessoas estão muito preocupadas com as questões das fofocas no local de trabalho, na família, se preocupam demais com essas questões e esquecem de se preocupar com si mesmo, né? Então, buscar essa autoestima, se elevar, procure lugares que vá te ajudar a crescer e não fica entrando nessas questões de intrigas que não diz respeito, que não ajudam, que não contribuem a nada. É preciso sim mudarmos, é preciso sairmos dessa nossa zona de conforto, que muitas vezes não é tão de conforto assim, nós vivemos sofrendo muito com isso. Nós precisamos sair dessa zona e entrarmos numa zona amigável, numa zona de amor, de paz, de tranquilidade. É isso que nós precisamos fazer. E como praticar o autoconhecimento? Olha só, o autoconhecimento é um processo contínuo que exige tempo e dedicação. Nós vamos trazer aqui então algumas colocações que vai te ajudar bastante. Olha só, faça uma pausa para refletir. Reserve alguns minutos do seu dia para refletir sobre como você está se sentindo e por que está se sentindo assim. Então, tire alguns momentos para você
pensar, né? Vamos dizer que bateu uma angústia. Tire um momento para você refletir sobre aquilo e o porquê você está se sentindo assim. O que aconteceu? Qual foi o momento, né, que te levou a esse estado, a ficar nessa situação? Procure distinguir, procure identificar esses problemas, esses gatilhos. Assim você vai conseguindo a se descobrir, a saber exatamente os pontos que te levam a crises, a ansiedade, a cair aí num estado triste, num estado de amargura, num estado depressivo. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? O que causou esse sentimento? Faça essa pergunta, né? Procure identificar, como eu falei. Olha só, pratique a autoobservação. Preste atenção aos seus pensamentos. É importante isso. Preste atenção também nas ações, nas emoções, nos seus comportamentos ao longo do dia. Fique atento a isso. O que você está pensando? Qual é o seu comportamento em algumas situações, em alguns momentos? Porque às vezes vem uma angústia, uma sensação estranha, algo, sabe, que nos derruba, nos leva para baixo, mas nem sempre isso acontece de imediato a um determinado acontecimento. Pode ser que ao longo do dia aquilo vá intensificando. Então, é preciso nós buscarmos ao longo do dia alguns pensamentos, algumas emoções, alguns comportamentos que nós tivemos que possam justificar aquela sensação, aquela questão estranha, né, que de repente do nada, né, por exemplo, quem tem crises de pânico, de ansiedade, ela muitas vezes não sabe, foi do nada. Não foi do nada. É que ela não consegue identificar o ponto de partida. Por quê? Porque aconteceu, entre aspas, do nada, mas ao longo do dia foram acontecendo coisas, foram tendo pensamentos que culminou naquele momento de crise. Entendeu? Então é importante isso, quando nós falamos de autoconhecimento, é exatamente isso, é ir identificando ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo do nosso mês, comportamentos e pensamentos que culminam em determinadas situações da nossa vida, que são as ansiedades, as crises de ansiedade, da depressão e por aí vai. Tá bom? Então, olha, preste atenção. Não acontece do nada. Por algum motivo você pensou em alguma coisa, por algum motivo você teve um determinado comportamento, por alguma situação, algum momento você presenciou alguma situação que te gerou ao longo do dia, né? Gerou para você a possibilidade de cair na crise de ansiedade ou outras crises aí, tá bom? Anote suas descobertas. Então, por exemplo, se você identificou que alguma ação sua, algum pensamento, algum acontecimento externo possa ter contribuído para gerar aquela tua crise, anote. Por quê? Porque você vai ficar atento cada vez mais a essas situações. Então, quando você vivenciar novamente um pensamento, né, uma emoção, ou acontecimentos externos, você já vai conseguir identificar onde está o problema. Você vai conseguir então ir alongando mais o tempo, né? Você vai conseguindo ficar cada vez mais sereno. E quanto mais você vai se descobrindo, quanto mais você vai descobrindo os gatilhos que levam a essas crises, mais tempo vai levando para você ter as crises. E menos tempo você vai ficando dentro das crises. Olha só. Interessante. Tudo isso passa pelo nosso autoconhecimento. Olha só. Faça perguntas poderosas, como: o que realmente importa para mim?
Olha só. O que realmente importa para você? Faça essa pergunta, mas tente realmente trabalhar na resposta, avaliar, né, o que vem no seu pensamento quando você faz essa pergunta para você. Tente escutar aquela conversinha lá no seu subconsciente. Tenta entender aquela conversa quando vem, né, porque vem uma resposta. Mas tenta compreendê-la e tenta ficar atento. Então, faça essa pergunta. O que me faz feliz? O que realmente importa para mim? Isso vai te ajudar realmente a você encontrar aquilo que busca. Falando em busca, busque feedbacks, ou seja, às vezes é difícil nos vermos com clareza. Então, às vezes nós não conseguimos nos vermos quem nós somos de verdade. Então, olha só, pessoas próximas podem te ajudar a enxergar aspectos de si mesmo que você talvez não perceba. Pergunte, olha, o que você acha do meu comportamento, né, de algumas ações? Tem que estar disposta, né, a ouvir e disposta principalmente a corrigir esses possíveis equívocos da nossa vida. Que alguém pode falar pra gente, olha, você tem um comportamento assim, assim, assado, você fala demais, né? Você agride com muita facilidade as pessoas, você tem uma tonalidade de voz que acaba machucando as pessoas, né? Quando você fala, você reage muito. Então, tudo isso é importante você trabalhar. Nós temos muitas vezes, né, ações de impacto. Alguém fala alguma coisa que eu não gosto, portanto eu já me revolto e abandono, já saio, não quero saber disso. Isso é um comportamento que nós precisamos ir trabalhando. Tá bom? Então é importante quando nós pedirmos ajuda, pedirmos que alguém nos avalie, né, como é que eu preciso estar disposto a ouvir e a mudar. Se eu não estiver disposto, se eu achar que eu estou certo sempre, que deve ser desse jeito mesmo porque eu estou certo, infelizmente você vai continuar machucando pessoas e vai continuar se machucando. Então é preciso mudar, é preciso buscar descobrir quem nós somos e é preciso agir de forma assertiva, buscar ajuda quando não conseguirmos realizar sozinho, mas acima de tudo, estar disposto a mudar, estar disposto a fazer a diferença por quem? Pela outra pessoa? Também, por tabela, mas principalmente para nós. Quando nós mudamos para melhor, quando nós procuramos nos melhorar, o maior beneficiado somos nós mesmos. Tá bom? Então, desafios do autoconhecimento. É importante lembrar que o autoconhecimento nem sempre é fácil. É aquilo que nós falamos, precisa querer mudar. Olhar para dentro de nós mesmos pode ser desconfortável. Por quê? Porque às vezes nós vamos ver coisas que a gente não gostaria muito de ver. E às vezes não quer mudar. Então, novamente, é preciso querer fazer a diferença para o seu bem, para o nosso bem. Que mais aqui, ó? Vamos lá. Olhar para dentro de nós mesmos pode ser desconfortável, especialmente quando encontramos aspectos que não gostamos ou que nos causam dor. Mas é justamente nesses momentos que o autoconhecimento se torna mais valioso. Quando enfrentamos nossas sombras, nossos medos, inseguranças e fraquezas, damos o primeiro passo para a cura. Aceitar que somos humanos, imperfeitos e que... Eu vou mudar essa palavra porque eu não gosto muito, imperfeitos, né? Nós não somos imperfeitos, nós somos perfeitos. Nós estamos em aprendizado, em experiência, tá? Mas que somos humanos e erramos.
né? Estamos em constante evolução. É essencial para encontrar o equilíbrio emocional. Quando nós enfrentamos nossas sombras, nossas dores, nossos medos, é o primeiro passo realmente para a nossa cura, para encontrarmos essa ajuda que tanto queremos. Porque, olha, se eu fizer uma pergunta para você nesse momento, eu sei até a resposta. Tenho certeza. Você gosta de ser triste? O que você quer da vida? A resposta é clara: eu quero ser feliz, eu quero ter consciência, eu quero estar em paz, eu quero viver a minha vida de bem. É isso que nós queremos. Então, o primeiro passo para a cura, o autoconhecimento, é o primeiro passo para a cura emocional. Quando nos conhecemos melhor, conseguimos identificar o que está nos fazendo mal e o que precisamos mudar. E mais importante, conseguimos encontrar dentro de nós mesmos a força e a sabedoria para fazer nossas mudanças. Então, gente, fica aí o nosso recado de hoje. É importante trabalharmos, é importante querermos mudar, é importante buscarmos ajuda quando não estamos conseguindo fazer isso sozinho. Não deixe para depois, não deixe o tempo passar, não espere as crises profundas chegarem, não espere ter que se medicar, se dopar para que possa ficar em paz. Não espere. Busque ajuda o mais rápido possível. Sentiu algo diferente, percebeu uma mudança, procure ajuda se você não está conseguindo se ajudar sozinho. Mas lembre-se que sempre é possível você fazer algo de bom por você. Percebeu alguma mudança? Percebeu que alguém está te criticando? Preste atenção, é um sinal de que algo você está fazendo que não é tão bom. Se alguém está te criticando, opa, eu preciso ver o que é isso. Busque se descobrir, busque entender, avalie, vá lá dentro, né, do seu pensamento, tenta trabalhar isso em você. Pode ter certeza que tudo isso é para o seu bem, é para a sua paz, é para a sua felicidade, é para a sua alegria. Assim você vai estar em paz, assim você vai estar bem. Então, gente, mais uma vez, quero te convidar então para o dia 14 de junho, às 20 horas, num sábado, para a nossa live, onde estaremos abrindo o espaço para você também fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas. Nós vamos estar tratando do nosso livro Do Caos à Serenidade. Foi de onde eu tirei esse nosso vídeo de hoje. Lá nós temos informações importantíssimas e vamos estar ali trabalhando, vamos estar mostrando para você com mais tempo realmente, e você vai poder estar perto da gente aí para discutir esse assunto, para bater um papo legal, tá bom? Então fica aí dado o convite, peço mais uma vez que você dê um joinha aqui, deixe o seu like aqui nesse nosso vídeo, se inscreva, você que ainda não é inscrito, compartilhe também, que é muito importante você compartilhar, né, nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares. Por quê? Porque faça a sua parte, ajude também aqueles que precisam, tá bom? Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se, tem outros também que estão. Então ajude, compartilhe, vamos juntos, tá bom? Vou deixar aqui embaixo também no nosso... na descrição aqui, no primeiro comentário também, o nosso site, que é terapeutacarlosgarcia.com.br. Você pode entrar lá, que nós temos bastante informação lá também, tá bom? Valeu, gente. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês e tenho certeza, você consegue. Tchau, tchau.